Durante a pandemia, houve um considerável aumento nos casos de dores na coluna, bem como também um aumento de cirurgias relacionadas a essa mesma área. Apesar dessa crescente, que vem sendo estudada atualmente, ao longo do tempo os casos de dores na coluna já apresentavam uma gradativa ampliação. E um dos problemas principais relacionados a isso é a escoliose. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu espero que você goste desse tema abordado de hoje, tá? E é claro que considere se inscrever aqui, curtir e deixar o seu comentário. É algo muito simples, tá? Mas ajuda bastante a gente a saber se você está gostando aqui do nosso conteúdo. Agora vamos para o vídeo. Denomina-se escoliose a condição anormal da coluna vertebral de determinado indivíduo, onde a mesma pode tender mais para um lado, seja ele direito ou esquerdo, gerando assim uma curvatura que foge do normal em decorrência da curvatura apresentada pelas vértebras. Apesar do aumento dos casos nos últimos anos ser grande, ainda é uma condição vista como rara e ela alcança apenas 3% dos brasileiros. Mas ainda é necessário considerar a variante, tá? De que nem todos os portadores desse problema realizam o diagnóstico corretamente. E isso se dá pela existência de casos leves que acabam não impactando tanto ali a vida cotidiana de quem tem escoliose. Falando nos casos mais leves, é possível identificar algumas variações para a escoliose, considerando assim a causa do problema, uma vez que ela pode mudar de acordo com diversos fatores e ela acaba se apresentando de modo distinto, ainda de acordo com a maneira ao qual ela vai surgir. O caso mais comum é de escoliose idiopática, tá? Que essa forma, ela corresponde a cerca de 80% dos casos da população, das pessoas que têm essa condição. Nessa situação, os afetados eles podem ir desde crianças até idosos, passando por jovens e adolescentes. Além disso, sua principal característica é não se saber ao certo onde surge o impasse, sendo muitas vezes associado à hereditariedade, mas sem comprovações de que possam confirmar essa teoria que foi levantada. Ainda há a escoliose congênita, tá? Que é onde se nasce com essa questão, que de acordo com os estudos na área, ela deve ser desenvolvida perante uma malformação do bebê ou até mesmo a divisão das vértebras ainda lá na barriga da mãe. É uma causa incomum, mas que acontece, e que deve ser considerada para que o diagnóstico ele possa ser realizado. Já a escoliose degenerativa do adulto, por sua vez, atinge principalmente os idosos, apesar de não se resumir somente a esse grupo. Sua existência se dá por meio de questões que são apresentadas ao longo da vida, como por exemplo a degeneração da coluna vertebral, que ocorre através dos discos, tá? Da mesma ali. E aí acaba atingindo as suas circulações como consequência. E por último, vamos te falar sobre a escoliose neuromuscular, que ela tem decorrência atrelada a problemas neurológicos pré-estabelecidos, como por exemplo a paralisia cerebral. Essa ligação se deve ao fato de que essas doenças acabam gerando uma fraqueza muscular e propiciando ali a chegada de outros problemas do corpo humano, como a própria escoliose e vários outros. Agora que você entendeu melhor sobre a escoliose e sobre algumas das subdivisões dela, você deve estar pensando, sobre o que pode gerar a mesma e o que a pessoa pode fazer para poder se cuidar, Então, pensando nisso, separamos duas notícias boas para te dar. Uma boa, na verdade, duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que separamos um tópico especialmente para nos ater à causa da escoliose e a ruim é que simplesmente não existe. E, muito ao contrário do que se pensa no senso comum, a má postura não tem nenhum tipo de ligação comprovada com a escoliose, podendo inclusive ser uma consequência dessa condição e não um sintoma. Sabendo disso, ainda é mais importante ficar atento aos sinais dados pelo seu corpo para você procurar um médico assim que você perceber algo de anormal, Afinal, mesmo que não seja escoliose, é preciso tratar e cuidar, ainda que seja assim outro problema relacionado à sua coluna.
Dentre os sintomas da escoliose estão desconforto na região muscular, curvatura da coluna tendendo sempre mais para um lado do que para o outro, tá? Mas isso tem que ser percebido facilmente à primeira olhada, e ainda o aumento unilateral das costas, um dos meios que na verdade é um dos meios mais comuns de se perceber que existe, que a pessoa é portadora dessa anormalidade. Lembrando que, apesar de citarmos os sintomas aqui, o diagnóstico ele pode ser feito mediante a consulta médica, e somente é isso, e também a realização de exames. O que deve ser feito o quanto antes, tá? Principalmente se você fizer parte de um grupo de risco aí, tendo idade um pouco avançada, você tem que ir logo, não pode ficar esperando. E também vale lembrar que, apesar de não ter cura, a escoliose ela pode ser e deve ser tratada devidamente, tá bom? Que bom ter você por aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado, não esquece de se inscrever, tá? E conferir aqui os outros conteúdos que deixamos aqui pra você, tá bom? Deixa aqui um comentário sobre o que você achou e se você conhece uma pessoa que tem escoliose ou desconfia até mesmo que você possa ter. Um abraço, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!